Olá, seja bem-vindo ao De Angelis Cast. Eu sou o Gilbert de Angelis. Estamos no estúdio novo, um espaço bacana para trazer ainda mais conteúdo de qualidade para você. Hoje o tema é processo seletivo para você que está buscando um emprego, que está buscando uma recolocação profissional. É um tema de grande relevância e a gente vai tratar aqui de maneira bem prática. Como que deve ser o seu currículo, sua exposição nas redes sociais, o processo de entrevista, os principais erros que alguns candidatos cometem e o que você deve fazer para conseguir ter mais sucesso nessa tão sonhada vaga que você está a buscar. Estou acompanhado do apresentador aqui do De Angelis Cast, meu irmão, Guilherme de Angelis, que é professor de comunicação social na graduação, na pós-graduação, é mestre, é doutor, tem uma experiência vasta nesse meio e hoje vai poder compartilhar com vocês, com o nosso público querido, dicas práticas que venham a ajudá-los de fato nesse tema. Guilherme, vamos lá, mais um episódio importante, tema de extrema relevância para quem está nos assistindo e um estúdio novo bacana, né? Episódio novo, importante, no estúdio novo e bonito, vai ser um prazer. E o tema vem muito a calhar, porque essa semana eu estava cuidando de uma seleção de emprego e a gente pôde ver quanto que os candidatos, às vezes, barram nas etapas justamente por pequenos deslizes, por coisas que se tivessem sido um pouco mais atentos, um pouco mais zelosos, teria feito toda a diferença no processo de seleção. E o objetivo hoje é justamente ajudar você que está buscando um emprego, que quer um trabalho novo, que quer se reposicionar, a conseguir ter mais chances de conquistar aí a vaga que você sonha, a vaga que você deseja. Com certeza. E pensando nesse caminho que a gente comentou aqui na abertura, o primeiro ponto é você identificar boas oportunidades no mercado. Quais são as vagas que estão abertas, seja por meio de divulgação pública que as empresas fazem, seja por meio de informações que você tem de contatos que estão nessas empresas. Como localizar bem a vaga, o que observar quando for submeter a sua candidatura? Isso é uma ótima pergunta, Beto, porque as vagas, esse é o processo inicial, né? Como é que a vaga chega até você? E ela costuma chegar de duas formas. Ou você vai procurar a vaga, e aí você tem várias plataformas de emprego, e você tem o LinkedIn, que é uma ferramenta maravilhosa para descobrir novas oportunidades, ou você vai receber essa vaga, esse convite, essa oferta de emprego. E aí uma questão que é muito importante é o networking. Aí eu queria falar primeiro dessa parte da busca do LinkedIn, depois eu queria que você falasse um pouco dessas estratégias de networking, para a gente ver o quanto que é importante você ter uma boa comunicação. Porque muitas vezes, se você é uma pessoa muito bem relacionada, né, você fica desempregado por muito pouco tempo. Porque o mercado, os seus colegas te recomendam, te indicam, sabe que tem alguma vaga na empresa onde trabalha, sabe da sua competência, recomenda você. Então as ofertas, ao invés de você procurar, elas aparecem para você. Mas elas não aparecem do céu, elas aparecem porque você trabalhou para que isso acontecesse, né? Mas primeiro vamos falar do LinkedIn. O LinkedIn é a principal plataforma hoje para se buscar um emprego. Porque você consegue pesquisar muito bem as diferentes oportunidades, filtrar essas oportunidades por tipo de carreira ou tipo de cargo que você quer exercer, tipo de salário, a localidade. Hoje a gente tem o home office, né? Eu, por exemplo, trabalhei numa fintech de São Paulo, morando aqui em Brasília. Então a gente tem a possibilidade de explorar várias situações do mundo. Quando eu morei em Portugal, também trabalhei em empresa que era fora de Portugal. A gente tem a oportunidade de trabalhar em outros ambientes também, se a gente souber procurar. Existem algumas carreiras, como por exemplo marketing. Marketing brasileiro é muito valorizado lá fora. O brasileiro é excelente de marketing. Parece que o brasileiro já nasceu com um PhD em marketing. E o mercado lá fora sabe disso. A carreira de programador também procura muito brasileiro. Porque o salário do brasileiro é mais baixo comparado a um americano, por exemplo, porque o real está desvalorizado, e a competência é igual, às vezes superior. Então existem oportunidades para você trabalhar nos Estados Unidos, para você trabalhar na França, para você trabalhar em Portugal, para você trabalhar na Itália, no Japão, sem precisar sair de casa. Mas é preciso saber procurar. E o LinkedIn é uma ótima ferramenta. Mas aí é preciso ter cuidado com algumas coisas em relação a isso. O LinkedIn é uma rede social profissional. E para isso é muito importante que seu perfil seja muito profissional. Porque se você se aplica a uma vaga por essa rede social, ele vai ver o seu perfil.
E se você não tem um currículo completo, se você não coloca suas competências, se você não entende ali o que essa seleção pede para você mostrar que você é a pessoa certa, você é descartado ali naquele primeiro momento. Até uma dica rápida, eu já vi muito LinkedIn que a pessoa coloca assim, buscando emprego, buscando oportunidade, aberto para negócios. E aí o candidato, a pessoa que está do outro lado, o contratante, não sabe o que ela faz. Afinal, você é advogado, você é professor, o que você é? Então, às vezes, um deslize de como se apresentar muda tudo, né? E não é só você é advogado, porque dentro da carreira, você é um advogado trainee, você é um júnior, você é um advogado sênior, você é um advogado pleno. O que você está oferecendo ali? Porque se você é um advogado que foi sênior, pleno, tem 15 anos de competência, já coordenou escritórios, você não vai procurar qualquer vaga de advogado que aparece. Você vai querer alguma coisa que seja ajustada às suas pretensões. Com certeza. Então, deixar isso claro também é muito importante. E para isso também é fundamental, nessa primeira etapa, ler muito bem a seleção de emprego. Quando uma empresa vai ofertar para você a vaga, ela vai colocar lá a descrição completa, né? O que ela espera do candidato, quais são as funções que você vai desenvolver, o que você vai realizar, o que se espera de você em termos de atividade, de competências, de ferramentas. Saber disso é muito importante. Uma dica muito, muito fundamental que eu dou para você, que está nos assistindo, é não ter um currículo só. Não tem aquele currículo genérico que você vai mandando para toda a seleção. Mas a partir de cada seleção, modifique o seu currículo para melhor se adequar a essa situação. Então, se, por exemplo, você está numa empresa, e a empresa buscando uma vaga, a empresa é de tecnologia, se você tem mais coisas de tecnologia que você pode acrescentar e mostrar que o seu currículo é um currículo voltado para essa área, que você conhece o mercado de tecnologia, que você já teve experiência, na hora da pessoa que for fazer a seleção ler o seu currículo, ela vai ver entre aquelas centenas de outros currículos que você é mais apropriado. E é mais apropriado por quê? Porque você se encaixa no que a empresa precisa. A empresa não quer perder tempo treinando a pessoa, mostrando para ela como funciona, como trabalha. Gasta tempo e é caro, né? Gasta tempo, é caro, demora. Ela quer a pessoa mais preparada possível. Ela quer a pessoa que, assim, na segunda semana de trabalho já esteja completamente integrada ao time. Então, se você consegue mostrar, já nessa primeira seleção, que é a do currículo, que você consegue se adequar e você é a cara dessa empresa, isso funciona muito bem. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa segunda parte, né? Então, a minha dica para você que está buscando é selecionar bem as vagas, olhar a seleção e adequar o seu currículo a ela. Mas uma outra coisa que acontece nessas oportunidades de emprego é justamente a vaga chegar até você, que é o networking. Como é que você consegue fazer para que isso aconteça? Perfeito. É claro que é um tema que, se for expandir, a gente gastaria um episódio inteiro, mas o primeiro ponto é você mudar a chave, é perceber a relevância dos contatos, dos relacionamentos e o quanto isso impacta a sua vida. Isso vai para você que é estudante, em nível de graduação, vai para você que é um advogado sênior, que é um profissional sênior na sua área, seja ela qual for. Porque, para o estudante, a oportunidade de você estar em contato com outros colegas que estão tendo acesso ao mercado de trabalho, hoje como estagiário, amanhã como um profissional contratado em cargos mais estratégicos, isso te dá a oportunidade de tomar conhecimento da vaga, de ser indicado, de lembrarem de você num processo seletivo, sem que você precise passar por todo esse caminho difícil, muitas vezes, submeter o seu currículo, de fazer entrevista e tal. Então, observem muito o networking com os seus colegas, o networking com os seus professores, e uma vez que você já está no mercado de trabalho, seja como autônomo, como contratado de alguma empresa, não deixe de fazer contato, não se feche ao mundo dos negócios. Esteja aberto, converse, conheça, saiba quem está em cada empresa, fique atento às oportunidades e também apresente a qualidade do seu serviço e do seu trabalho, porque você é professor. Um outro colega que também é professor numa outra instituição está vendo o que você faz, está vendo que você se destaca, que você é um profissional, inclusive acabou de receber um prêmio como professor de destaque na sua instituição. Então, assim, o colega está vendo. Para daqui a pouco saber de uma vaga e falar, vamos trazer ele para cá, porque a gente quer ele nesse time, só que depende muito de você prestar um bom trabalho, ser um profissional competente de fato, porque não adianta viver de imagem, mas ter relacionamentos fortes. E relacionamento é uma construção, envolve saber lidar com pessoas, envolve saber se relacionar. Erros claros que a gente vê. Não fazer network, se fechar. Esse é um erro clássico. O segundo erro
é ser uma pessoa que parece oportunista, que parece interesseira. Então é aquele que se aproxima de você só quando quer um emprego, que se aproxima de você só quando precisa de algo. Faça o oposto. Ao invés de pedir, ofereça. Chame ele para tomar um café, fale da sua empresa, fale do que você pode fazer, convide ele para uma oportunidade, para uma palestra, faça esses contatos reais, troque, é uma pessoa que também você pode ajudar e contribuir. Então assim, ter esse olhar para o networking faz uma diferença tremenda. Mas seguindo porque são vários tópicos que a gente vai abordar aqui. Só fazer um parênteses, Faça porque eu um acho que esse parênteses. tema é muito interessante e em especial para quem ainda está na faculdade. Porque a faculdade a gente ainda não percebe, né? A faculdade são os nossos colegas e é muito comum. Eu percebo ao longo dos semestres, às vezes eu dou aula para alguma turma ao longo de vários semestres, né? Então eu dei uma disciplina no primeiro e eu dei aula para esse calouro. Aí depois eu reencontrei esses alunos no terceiro ou quarto semestre. Aí no TCC, na orientação, eu orientei o trabalho. Então dá para acompanhar essa jornada. Né, e a gente percebe as picuinhas que acontecem entre os alunos, as brigas, a turma divide, separa, às vezes tem essas coisas. E a faculdade fica parecendo uma coisa de ensino médio, de série americana de adolescente, só que não é isso. Na realidade, essas pessoas daqui a 10, 15 anos vão ser os seus chefes, você vai ser chefe delas, vão ser os seus colegas de trabalho. Todas essas pessoas vão crescer na carreira e, queira ou não, por mais que tenha muito advogado em Brasília, as pessoas se conhecem. Você pode não conhecer todos os advogados, mas você vai conhecer um que conhece o outro. Então, esse tipo de relacionamento e a conduta, que você falou muito bem, essa conduta do dia a dia, é muito importante. O motivo pelo qual, mesmo depois da pandemia ter mostrado que dá para ter um EAD e estudar, mas os alunos quiseram voltar para o presencial, é que a faculdade não é só um lugar para estudar. Não é só um lugar para você ter aula e ir embora. Ele é um lugar principalmente para você construir relacionamentos. E é uma imersão, é todo um ambiente que o campus universitário oferece, né? E aí esse ponto é importante, porque assim, eu sempre falo, universidade é um momento para você também se conhecer, curtir a vida, se divertir, beber, não vamos ser hipócritas, é um momento que você vive a sua vida e se constrói, se relaciona com pessoas. Tomar uma cerveja é networking também. É networking. A grande questão Jogar um futebol é networking. É networking, com certeza. A grande questão é como é que você constrói a sua imagem. Eu posso tomar uma cerveja com você, mas mostrar que eu sou um cara inteligente. Eu posso tomar uma cerveja com você e terminar na sarjeta passando mal e mostrando que eu sou irresponsável. Então tudo isso muda a forma como as pessoas te veem. Ele pode te ver como um parceiro, uma pessoa bacana, uma pessoa sociável, ou te ver como uma pessoa que não tem responsabilidade com as coisas que faz, que descumpre as normas, que dirige bêbado, uma série de coisas ruins que vão ficar na imagem que aquela pessoa tem sobre você. E aí na hora de te indicar, isso pode pesar. E aí eu vou dar um spoiler que seria um bônus do episódio, que aí não é mais como fazer para você ser contratado, é como fazer para você não ser demitido. Porque o que acontece na situação? Isso pessoas do RH falam muito sobre. A gente é contratado pelo nosso currículo, pela técnica que a gente tem, pelo histórico, pelo fato de ter feito X pós-graduações, de ter vencido tal processo, de ter conquistado tal cliente, etc. Mas a gente é demitido pelas nossas atitudes do dia a dia. Você é demitido quando você distrata a moça que serve o café, fala mal do chefe, quando você chega atrasado, demonstra má conduta, não tem inteligência emocional, maturidade. E até coisas menores, às vezes não se adapta à cultura daquela empresa e não se encaixa ali. Né? Então, de fato, esse aspecto comportamental é... E aí a gente chega para essa segunda parte, né? Muito bem, você fez seu currículo, fez seu networking, deu certo. Surgiu uma vaga. Apareceu uma oferta, a pessoa olhou seu currículo e disse, interessante, vamos para uma entrevista? E aí, né? Como é que funciona essa parte de se preparar para a entrevista? A primeira dica que eu dou, que eu vejo muito candidato errar, mas assim, errar demais, isso é muito importante. Por que é a entrevista? Daquelas 100 pessoas que foram dos currículos selecionados, às vezes 100 é um número pequeno, né, dependendo da vaga que você quer. Mas das 100, 10 foram chamadas ali para a entrevista. Então você está concorrendo com 10 pessoas. Aquelas pessoas que vão fazer a seleção vão estar observando o comportamento de cada uma delas. E é uma coisa muito a primeira impressão é que conta.
Porque essa primeira entrevista é justamente para isso, para ver se a pessoa tem condições e tem um match para ver se vale a pena ir para uma outra entrevista mais técnica, etc. E só um parênteses, isso é científico. Os primeiros 90 segundos formam praticamente a impressão que a pessoa tem sobre você. O aperto de mão, o olhar no olho, a postura confiante ou soberba, essa postura faz toda a diferença. E ali, ou você ganhou, ou você já saiu perdendo feio. Se você chega, a gente teve um caso assim, de uma candidata muito competente, muito técnica, mas estava muito nervosa na entrevista. Muito nervosa. E é uma empresa de comunicação, a gente precisa ter a capacidade e a tranquilidade para conversar, e a gente via uma insegurança nela. Não necessariamente ela fosse uma pessoa insegura. Às vezes poderia ter acontecido alguma coisa no dia, etc. Mas a partir do momento que você vê isso e chega um outro candidato mais expansivo, que olha no olho, que conversa com mais clareza, isso faz muita diferença. E muitas vezes você não tem a chance de fazer uma segunda impressão. Exato, porque são 10 minutos e 10 candidatos que você tem ali para chamar atenção. Então essa primeira coisa é muito importante. A linguagem corporal, a maneira como você se porta, como você se veste, como você conversa com a pessoa. Esse primeiro papo de oi, tudo bem, nossa, tô aqui, obrigado, tô feliz por estar aqui. Esse primeiro contato já quebra um gelo ou ele já coloca uma mureta ali. Uma outra coisa que é importante pensar nesse processo é muitas dessas entrevistas, justamente para facilitar o deslocamento e tal, elas acontecem online. A primeira entrevista dessas seleções costuma ser hoje remota. Para não precisar dar trabalho, faz tudo em casa. Mas aí é muito importante você ficar atento a isso. Porque se você está num ambiente em que sua internet está instável, isso já vai prejudicar a sua conexão. Se você está num lugar que está mal iluminado e seu olho está escuro, a cara está escura, ou a voz não está boa, isso também vai prejudicar esse primeiro contato. O local também barulhento, desorganizado. O lugar está barulhento, está desorganizado. Então, se preparar para isso. Às vezes, o fato de que você teve que ir correndo e gravou dentro do carro, isso de certa forma impacta também, porque mostra que você meio que não está levando tão a sério quanto a empresa gostaria. Aquilo não é uma prioridade, mostra uma desorganização. Então isso faz muita diferença. Uma terceira coisa que se erra muito é não conhecer a empresa para que você está trabalhando. Você tem que fazer um stalking do bem, digamos assim. Você precisa entender o que a empresa faz, quais são os clientes. Quanto mais você mostra que você já sabe qual que é a vaga, quem são os diretores da empresa. Se você entende isso e consegue demonstrar na entrevista o que isso representa, isso facilita muito, porque a pessoa sente assim, cara, ele estudou, ele se preparou antes de vir para cá, então é uma pessoa que eu sei que é organizada, que é dedicada, que é comprometida. Eu não precisei dizer para ele o que é isso. Ele foi antes e encontrou essas informações. E aí, nesse ponto, vale destacar algo que parece, para alguns, que não seria relevante, mas de fato questões como missão, visão e valores daquela companhia. Porque uma empresa que preza pela inclusão social, se você incorpora, entende que aquele é um foco da empresa e consegue mostrar para o examinador que você realmente tem essas características, essa percepção, esses valores, essa adequação é muito importante. Então é outro ponto que também tem que ser considerado. E outro erro muito comum é a pessoa que não se comporta de uma maneira que seja humilde. Você não pode estar nervoso, como você falou, é preciso demonstrar segurança, mas também ter humildade. Porque o camarada está sendo contratado para, como eu sou advogado, cito muito o direito, está sendo contratado para advogado júnior. Mas chega no escritório como se fosse o sócio, como se fosse mandar na coisa toda. Não tem condição. Se ele não parece alguém que vai cumprir uma ordem, que vai aceitar uma crítica, que tem capacidade de lidar com um não, ou com uma crítica, ou com uma reclamação, dificilmente ele vai avançar. E não vai se adaptar àquele emprego. Então são alguns aspectos importantes também, né? Um outro erro muito comum, e esse costuma ser assim, a seleção, quando o candidato fala isso, costuma ser já era, acabou. Falar mal do emprego anterior. Com certeza. Porque a pessoa vai querer saber, então, em que empresas você teve, que experiência você já fez, como é que foi o seu último trabalho. Se você fala mal do seu chefe anterior, ou fala mal do seu emprego, que visão você vai passar para a empresa que você está trabalhando agora?
Pode até ser que você, de fato, tenha tido um chefe horrível, um chefe babaca, a empresa tenha sido muito ruim em vários aspectos. Mas você não lava roupa suja para alguém que você acabou de conhecer, para alguém que não entende o contexto. Então você já demonstra uma série de outras coisas. Você não demonstra maturidade, você não demonstra profissionalismo. Respeito, gratidão. Respeito, você não demonstra que é uma pessoa que consegue separar as coisas, que não é emocionalmente estável. Isso compromete muito. Então, assim, não fale mal do emprego anterior na busca de emprego. Nunca, por favor. E se prepare, assim, esse vídeo é introdutório, você deve buscar outros conteúdos, inclusive aqui, mas por toda a internet, outros conteúdos especializados, porque tem muitas pegadinhas de entrevista de emprego que o candidato acaba escorregando. Por exemplo, qual é a sua pretensão salarial? Como é que eu respondo isso? Eu vou jogar lá em cima, eu boto lá embaixo, como é que eu lido? Bom, saber, por exemplo, ancorar. Quanto que você ganha hoje? Se você está empregado, ou quanto que você ganhava no seu último emprego. Você tem ciência de qual é a média do mercado para poder mostrar isso para o empregador? E aí eu recomendo um site chamado Glassdoor, Glassdoor, porque esse site ele consegue mostrar qual que é a média salarial em cada empresa, porque os funcionários das empresas vão botar, e qual que é a média salarial de cada cargo, então assim, um advogado júnior em Brasília. Então se você não tem muita noção do quanto pedir, aquele site consegue te ajudar a entender o que é a média. Para você, pelo menos, pedir alguma coisa que seja justa e que seja negociável. Para a gente fechar, 2 dicas rápidas da minha parte. Primeiro, revise muito bem seu currículo. Revise muito bem o seu currículo. Hoje, inclusive, o ChatGPT ajuda a revisar, ajuda a criar, a te dar modelos, enfim. Tenha um currículo adequado, que esteja correto no que diz respeito à norma culta da língua portuguesa e outros aspectos do tipo. Segundo, se prepare para perguntas difíceis. Por exemplo, você está há 2 anos sem emprego. Ele vai te perguntar por que você está há 2 anos sem emprego. Tenha uma resposta para isso. Mostre o que você fez nesse período, que você se desenvolveu, que você fez algum curso, que você fez um intercâmbio, que você buscou de alguma maneira evoluir. Ou apresente alguma dificuldade real que você teve que está superada e agora você está retornando ao mercado de trabalho. Mas saiba que essas perguntas serão feitas. Se prepare para elas, para que não seja surpreendido e ali venha o nervosismo, venha a dificuldade, um improviso que te leve a ser eliminado do processo. E não desista, porque faz parte, são seleções, mesmo que você não tenha passado em alguma, tente, boas empresas costumam dar o feedback. Empresas sérias não só dizem não e acabou. Quando você chega na fase de seleção, as empresas costumam dizer o que aconteceu, por que você não foi selecionado. Escute esses feedbacks, tente entender o que não deu certo na primeira tentativa e faça esses ajustes na próxima. E assim, o Gilbert falou muito bem de revisar o currículo, e aí eu queria só acrescentar mais uma coisa, não só revisar, mas deixar o currículo gordinho. O currículo não pode ser só no design, ele tem que ser no conteúdo. Então, se especialize, estude, veja o que o mercado pede, observe ali, porque elas fazem nas vagas, uma vaga de comunicação vai dizer, quase todas elas, que quer um pacote Adobe. Quer saber que sabe mexer no Photoshop, no Premiere, etc. Se você não tem essa habilidade, vai e corre atrás, entenda o que o mercado está pedindo para rolar esse match entre o que as empresas estão querendo e o que você pode oferecer. Com certeza, esse foi o primeiro vídeo sobre esse conteúdo específico. Gravaremos muitos outros, espero que tenha gostado. Fica a dica então para que você siga em frente, tenha determinação. E comente aqui embaixo o que você achou do conteúdo, quais têm sido as principais dificuldades e dicas também, porque você que está aí do outro lado já passou por muita coisa e tem muito a compartilhar conosco e com quem nos assiste. Obrigado, forte abraço, até o próximo vídeo, né, Guilherme? Até o próximo, foi um prazer, até mais, gente. Um abraço.